Então, continuando, os tipos de problema. A gente pode dividir os problemas em tipos. Primeiro, problema com um único estado, ou seja, a partir do sensoriamento eu consigo saber onde que ele está, ele sabe o que cada uma das ações faz e ele vai calcular o que ele precisa fazer. Problemas com múltiplos estados, eu só sei o que cada uma das ações faz. Problema de contingência, a hora que o agente precisa usar os sensores enquanto ele está agindo. E problema de exploração, onde o agente não conhece nada do meu ambiente. Pensando num exemplo aqui, naquele exemplo também do aspirador de pó, se eu falo que eu tenho um problema que é de estado único nesse mundo do aspirador de pó, eu falo, o meu agente começa no estado 5. Então ele vai começar nessa configuração, onde o aspirador de pó está do lado esquerdo. Esse lado esquerdo no estado 5 está limpo. Do lado direito eu tenho sujeira, só que o agente não conhece lá ainda. Ele precisaria ir para a direita e fazer a limpeza daquele lado. Se eu falar, eu tenho esse tipo de problema do mundo do aspirador de pó com múltiplos estados. É como se alguém falasse, eu inicio o meu problema em qualquer um desses estados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Então eu não sei onde que o agente vai iniciar, eu sei que vai ser em uma dessas 8 configurações. Se eu sei que o meu agente iniciou em qualquer uma desses estados, se eu, a partir de um início em qualquer um desses estados, eu faço uma ação para a direita, eu sei que ele vai para o 2, para o 4, para o 6 ou para o 8. E os problemas de contingência. Aí seria o caso que o meu agente pode fazer uma ação, por exemplo, aspirar, e essa ação pode acabar sujando o carpete que estaria limpo. Então aqui a gente tem um exemplo pensando em estado único. Ou seja, se eu pensar em estado único, essa representação de estado aqui, se eu estou nessa representação e vou para a esquerda, que é o representado como L aqui, o agente não vai sair de lugar. Se ele vai para a direita, ele vem para essa segunda representação. Se ele limpa, que é representado aqui como S, ele vai chegar nesse estado aqui. Se desse estado ele vai para a direita, você só andou com o seu aspirador de pó para cá. E se desse estado ele limpa, você vai chegar nesse estado aqui, que seria o seu estado objetivo. Em uma representação do espaço de estados com problemas de múltiplos estados, eu poderia pensar nessa representação aqui. Essa representação seria, eu sei que o meu aspirador de pó está do lado esquerdo. Ele ainda não fez nenhuma leitura de como está as representações de sujeira, se está limpo ou se está sujo, cada um dos 2 quadrados. Do mesmo jeito, se eu pegar esse estado aqui, esse estado eu sei que o meu aspirador de pó está na posição do lado direito. Ele ainda não percebeu nada sobre como está o mundo. Então aqui eu estou falando que em um estado pode ter 4 configurações possíveis nessas 2 representações que eu marquei em amarelo aí. Então a gente começa a ver exemplos de problemas para como representar isso daí, que são os mini problemas. Um possível que a gente já viu é o do mundo de aspirador de pó. Quais são os estados possíveis para esse mundo? Os 8 representados aqui ao lado. Se eu falar qual que é o estado inicial, qualquer um desses 8. Qual que é a função sucessor? A partir das 3 ações possíveis, que são direita, esquerda e aspirar, você gera esses estados possíveis. Qual que é o teste do meu objetivo? Verificar se os quadrados estão limpos. E qual que é o custo do caminho? O custo aqui você poderia representar como 1, sendo que é sair fazer uma ação a partir de um estado. Então, se o seu custo do caminho é 1, e a partir desse estado aqui em amarelo, o seu agente ficar indo para a esquerda, ele vai ficar preso num loop. Cada vez que ele tenta ir para a esquerda, mesmo que ele não consegue, ele está gastando 1. Então você teria um agente ineficiente nesse caso. Um outro problema possível, problema do quebra-cabeça, onde você tem aquela matriz de 3x3, você tem aqui um quadradinho que fica em branco, e eu posso, por exemplo, mover o 5 para o quadradinho em branco. O quadradinho branco vai ficar na posição onde está o 5.
Então a ideia desse exemplo do problema de quebra-cabeça, eu quero chegar num estado objetivo, que seria os números nessa ordem aqui. Então, estados possíveis, a matriz 3x3 do meu problema de quebra-cabeça, falando onde está cada um dos números e onde está o meu quadrado em branco. Qual que é o estado inicial? Qualquer um dos estados acima descritos. A função sucessor, gerar todas as movimentações possíveis do quadrado branco, no caso, para direita, esquerda, cima ou baixo. Teste do objetivo, ver se o meu estado é igual ao estado objetivo. E custo do caminho, posso pensar no número de passos para chegar no estado objetivo. Outro exemplo de problema das 8 rainhas, onde eu tenho um tabuleiro de xadrez 8x8, tenho que colocar 8 rainhas, no caso, então, em cada uma das 8 colunas, de modo que essas rainhas não se ataquem. Nesse exemplo, essas duas rainhas aqui já estão se atacando, não estaria correto isso daqui. Quais são os estados possíveis desse problema das 8 rainhas? Qualquer arranjo, qualquer jeito de colocar as 8 rainhas no seu tabuleiro é um estado possível. Se está no estado objetivo ou não, aí já é outro problema. O estado inicial, posso representar isso daí como não tendo nenhuma rainha no meu tabuleiro. Função sucessor poderia representar como colocando uma nova rainha em cada uma das casas. Teste do objetivo, ver se essas rainhas não estão sendo atacadas. Um custo do caminho aqui nesse exemplo posso pensar como sendo 0, ou o custo de colocar uma rainha em cada uma das posições. Isso daí acaba gerando uma quantidade de sequências a serem investigadas muito grande. Os estados, então, as N rainhas, uma por coluna, partindo da coluna mais à esquerda para mais à direita. Função sucessor, colocar isso daí numa coluna mais à direita, e um jeito de representar isso daí. Para quem já mexeu um pouquinho com isso, o exemplo aqui dos 8 rainhas, 12 soluções possíveis. Como você tem um tabuleiro de 8x8, se você faz uma rotação ou faz uma reflexão, isso daí acaba gerando mais soluções possíveis. Então você tem 92 soluções para esse problema das 8 rainhas. E um outro exemplo aqui um pouquinho mais complexo, que é a criptoaritmética, onde você tem aqui uma representação que troca número por letra. Então eu troquei aí alguns números por letra e eu quero descobrir qual que representa cada um desses números. Então, por exemplo, eu sei ali que y mais n gera como resultado y. Eu poderia fazer uma análise em cima dessa representação do forte mais tem, e chegar numa resposta que seria essa daqui, que é representar como os números estão trocados aí no caso. O y representa o 6, o n representa o 0 e aí por diante.